7 coisas que só viveu quem viveu nos anos 2000. Não, 7 coisas que só quem viveu nos anos 2000 vai entender. E aí, Tapezão? Bora assistir enquanto você faz o rango. Eu não quero te deixar pra baixo nem nada não, mas você já parou pra pensar que quem nasceu em 2000 já é adulto hoje em dia? Sentiu, né? Agora foi dose. E a primeira década dos anos 2000 foi recheada de Pois é, mano, eu tô com uma tosse bem chata. Pelo menos a girafa não fica com tosse, né? novidades, principalmente as que eram ligadas à tecnologia. Só que teve muito mais coisa além disso, quase tanto quanto nos anos 90. E nós vamos falar bastante isso depois da vinheta. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pois é, já faz muito tempo que o milênio virou e não dá pra deixar de lado o fato de que nos últimos 20 anos o mundo virou outro. Acho que nos últimos 10 anos pra cá já era bem diferente, né? Mas hoje eu quero relembrar algumas coisas que quem viveu a adolescência ou a infância nos anos 2000 vai sentir uma nostalgia. Mano, olha o tamanho do Pikachu que tem atrás do cara. Que gigante. Nossa, sabe o que eu ia falar? Anos 2000 eu tinha 11 anos. Faz tempo, hein? Nostalgia bem da gostosa. Então vamos começar o vídeo? Vambora! Hoje em dia é até difícil imaginar um mundo sem rede social, né? Só que pro TikTok bombar hoje em dia, coisa que eu achei que nunca ia acontecer, algumas redes sociais precisaram abrir o caminho quando isso era tudo mato, né? Assim, o Orkut fazendo abrindo todos os bandeirantes. Não era exatamente uma rede social, mas o MSN com certeza foi um dos serviços online que mais marcaram a vida de quem foi adolescente nos anos 2000. O MSN Messenger foi inaugurado em 2001 e passou a ser o mais usado do Brasil em 2003. Nele mostrava que música que você tava ouvindo no computador, né? Dava pra você desenhar. E se alguém te demorava a responder, dava pra você clicar no famoso chamar a atenção, né? Que você do nada... Era bom. Oh, meu Deus do céu, mas eu não posso nem ir no banheiro em paz, o cara já tá aqui me chamando. Fora os emoticons, né? Que foram os avós dos emojis que a gente usa hoje em dia. Agora o Orkut já é um velho conhecido nosso, com um lugar especial garantido nos nossos corações. Mas a gente já falou bastante do Orkut. A gente tem que falar de outras redes sociais que também estavam lá. Quem por acaso lembra do MySpace? Ele foi lançado em 2003 e já chegou a ser a rede social mais usada no mundo inteiro, apesar de você nunca imaginar isso. E era tipo um Facebook. Você criava seu perfil, adicionava amigos, montava grupo e tudo mais. Apesar de já ter muito usuário brasileiro, enquanto ainda era só um site em inglês, esse número chegou ao 1 milhão quando lançaram a versão BR aqui em 2007. Só que já era meio tarde demais, porque o Facebook já estava dominando tudo, né? Oferecendo as mesmas coisas, só que com um design mais moderno. Opa! E era muito legal porque eu lembro que eu tava na faculdade, assim, mais ou menos 2010, o pessoal falou assim, você viu o negócio novo, o Facebook? E, tipo, parecia uma coisa super legal, mas tava todo mundo só jogando Fazendinha Feliz, né? Então, qual que é o recurso novo? E eu não jogava isso não. Você, né? Hoje em dia o Facebook é mais visto como uma coisa de tiozão, né? Aquela coisa que... aquele trem que vai morrer. Agora, quem curtia foto, não tinha Instagram, mas tinha o Flickr, que era gringo. E a versão BR, que era o Flogão. Você lembra dele? Nossa senhora. Tanto tempo de Flogão. Sabe o que eu fazia com o Flogão? O personagem do Tibia, ele tinha um flogão. Aí eu ficava lá postando a foto dos bonequinhos assim, as caçadas que a gente fazia, com vários... Nossa, isso aí era tipo Fotolog? Eu tinha Fotolog. Flogão. Até o nome é parecido, né? Eu e tal coisa, eu e tal personagem, a gente, como se fosse uma marcação no Instagram. Gente, eu era virgem. Eu fiz do meu bonequinho lá do Tibia porque tirar foto em si era uma tarefa bem difícil, né? Principalmente na primeira década ali dos anos 2000, porque os celulares estavam começando a ter câmera, era essa câmera bem mais ou menos. E a coisa mais comum do mundo era ver selfies feitas na frente do espelho com uma câmera digital dessas que compravam na Casa Bahia da época, né? Assim, que era o ápice. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora! Corre pro seu telefone que você vai ter agora a sua TechPix! O Flogão era nada mais que um blog pessoal que você postava uma foto e colocava um texto. Não com uma legenda, né? Mas um textão, assim, geralmente todo colorido, e piscando, e poesia. Era
Era muito estranho. E pra surpresa de muitos, ele teve atividades encerradas só em 2019. É, Fotolog, esse baseado dia no que o Flogão Fotolog. sumiu. Uma coisa legal de lembrar é que independente da rede social que você usava na época, era muito comum ver o nome das pessoas com uns símbolos diferentes pra dar um destaque. O povo caçava os códigos na internet e copiava na biografia deles, no título, nas legendas, fazia um tanto de coisa assim. Porque era o que tinha pra fazer pra dar um destaque nessas plataformas que eram bem basiquinhas, né? No final das contas, é tudo mais ou menos igual o que tem hoje, só que mais clean. Mas aí eu fico pensando, quem nascer hoje vai fazer um vídeo igualzinho esse falando como eram as redes sociais em 2020 e falando como que elas eram ultrapassadas. Você duvida? Ah, vem ver o Nerd Showzinho do futuro aí pra você ver o que vem. Uma coisa que a gente não pode deixar de fora são os celulares que marcaram os anos 2000. Hoje em dia, os smartphones são todos iguais. Assim, é um retângulo preto, né? Que tem 15 GB de memória, que você faz um monte de coisa, você joga todos os jogos do mundo. Mas antes do iPhone, cada pessoa tinha um celular diferente. Você lembra do Sony Ericsson, que era focado em música? Ele Nossa, era esse branco era e da hora, laranja. hein? Era um negócio assim, a gente pensa, meu Deus, que coisa radical. Ele era da Walkman. Ele foi um dos mais famosos celulares slider, né? Que é aquele celular que você fazia assim, ó, tirava o tecladinho e aparecia. Mas sem dúvidas, o modelo que mais representa o jovem de 2000 até 2010 é o Motorola Razr V3. Você lembra desse aí? Nossa senhora, que sonho de consumo que era esse negócio. Todo mundo Olha tinha que essa eu vim aqui bagaça aí. pra te mostrar, você que tá aí navegando Não no curtia, site não. do VSO TV. Esse celular Motorola V3, dá uma olhada, que lindo, gente. Mais conhecido também como simplesmente V3. Ele foi lançado em 2004 e acabou se tornando um dos celulares mais vendidos do mundo inteiro. E isso apesar do preço, que era muito caro. Ele tinha câmera VGA. Meu Deus do céu. Tinha Bluetooth. Oh, meu Deus, ele tem Bluetooth. Meu Deus, ele vai pra NASA. Uma telinha do lado de fora e vinha com um monte de cor, você lembra? E lembrando que nessa época era comum ter pingente de celular, que olha, olhando agora, que coisinha mais troncha, né? Mais feio. Teve até brinde da Cheetos, que eram umas cabecinhas de cachorro pra pôr no celular, você lembra disso aí? Muita gente nem sabia, mas cada aparelho vinha com 2 buraquinhos, que servia justamente pra pendurar esse pingente. Então não foi uma coisa inventada, não. Ainda bem que não durou muito, né? Mas como o V3, a grande maioria dos celulares não tinha memória interna muito boa, logo em seguida veio o boom dos MP3 players. Nossa, esse eu tinha um vermelhinho assim, ó. Aí você tirava um pedacinho da tampa assim, tinha um USB, atrás você colocava a pilha, e você tinha que ficar trocando de música assim, ó, parecendo um minigame que ele tinha um... Aí você apertava, era uma alavanquinha, era muito estranho. Tinha versão de 256 MB, de 1 GB, era super caro o negócio. Chegou até a 4 GB e cabia músicas em MP3 e WMA, você lembra? Aí depois abriu a porteira, né? Teve MP4, MP5, MP6, 7. E se o smartphone não tivesse E o aparecido, iPod? vai saber Cadê o onde tudo iPod? isso aí ia parar. E falando em música, nada define mais uma era do que o que toca no rádio, né? No nosso caso hoje em dia é o que nem passa pelo rádio. Mas nos anos 2000 era totalmente diferente. Foi nessa época que explodiram sucessos como a Kelly Key, por exemplo, né? Que eu diria inclusive que foi a nossa Britney Spears brasileira. Até porque ela puxou algumas músicas dela, né? De outras aí, versão brasileira. Assim, se você não lembra de Baba Baby em 2002, é porque você tava na lua, você nem existia. Baba, olha o que perdeu, Baba, criança cresceu. Acho Nossa, que a que fita vai vergonha. até explodir aqui, ela não vai... Perfeito pra você. A mesma coisa com o Cachorrinho, né? Que foi uma das músicas mais tocadas do ano, do... Vem aqui, que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho sua mão. Tá passando, tô chamando. Sit junto, sentado, calado. Mas se tinha a Britney brasileira, tinha que ter o Hanson brasileiro. Porque eles eram irmãos. Quem aí lembra do Kiko, Leandro e do Bruno? O KLB! Nossa, esse ano é 2000? Você só me pergunta É quem que é louco. quem ali, porque aí é muito difícil. Eu sei que o Kiko Eu é o achava que grandão. era menor. O resto, meu filho, não sei. Mas eles foram uma boy band de muito sucesso, vendendo 4 milhões de CDs. Quem não lembra de Vida? Desculpa, tem que... Esse é meu momento de brilhar. Devolva minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida. Eu vou deixar um negocinho que nós vamos cantar bastante. Tinha a Luca de 2003 que tocava Tô nem aí, tô nem aí. Gente, isso aqui é uma medida de driblar os direitos autorais e a gente ouvir uma bela qualidade musical, tá? Vocês estão vendo a bela qualidade musical?
E tinha a Rouge também, com o famoso Ragatanga, né? Que eu não sei se você lembra, mas o Rouge foi resultado de um reality show no SBT que chamava Popstars. Era assim, todo o Brasil parava pra ver esse negócio. Luciana, Fantine, Aline, Karen e Patrícia são as novas estrelas da música pop brasileira. E deu bastante certo, porque até hoje é o grupo musical feminino que mais vendeu na história do Brasil. A primeira temporada deu tão certo que eles Caraca, decidiram fazer até uma hoje? segunda, só com homens. E o resultado foi Bros! Que nem de longe fez o mesmo sucesso que as Nem sei meninas, que né? são esses Eles caras. lançaram até a música do Sim, 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 esse amor é tão profundo, você minha prometida. Assim, sumiram, né? Se vocês tiverem, vou até colocar um negocinho. Procurados, bros, onde foram parar? O que aconteceu com eles? Mas enquanto todo mundo ainda tava no auge, era só dar uma ligadinha na MTV Brasil ou no Clip Mania da Band. Você lembra MTV disso? era bom. Ele passou entre 2001 e 2004 e só dava isso aí que a gente falou, né? Além de Sandy Júnior, Jota Quest, Skank, Detonautas e tudo comandado pela Sabrina Parlatore. Olá, Brasil! E Rock Tá Go? começando mais um Clipe Mania. A parada aqui quem Legal faz era é Rock Go. você. Mas quando o assunto é clipe, ninguém ganha da MTV, que veio pro Brasil em 1990 e era muitas vezes o meio que a gente tinha de ver o que estava acontecendo no mundo da música aqui e lá fora. Boa tarde, galera. Eu sou a Sara e você tá assistindo a MTV, o único canal de música do Brasil. Porque muita banda e cantor não tocava na rádio, principalmente se o estilo não fosse muito popular aqui. Mas se tinha um clipe, tava lá na MTV. Na virada do milênio, um programa marcou época e tem quem acha que até hoje ele foi um dos melhores da emissora. É claro que eu tô falando do Hermes e Renato, você lembra? MTV apresenta Esse era bom Hermes também. e Renato. Era um programa de humor e cada episódio parecia uma sketch grandona de meia hora. É como se fossem os Trapalhões modernos ou um Porta dos Fundos antigo e fazia o maior sucesso na época. E outro programa que fazia muito sucesso na MTV era o Beija Sapo, que era apresentado pela Daniela Sicarelli, você lembra? Pode não parecer, mas ele ficou no ar só por 2 anos, mas foi o suficiente para virar referência de programa de namoro nos anos 2000, que antes tinha o Em Nome do Amor Que do isso? Silvio Santos, mas aí veio a versão 2000 disso aí. E a gente não pode esquecer que foi na MTV que apareceram grandes nomes como Isso Dani não. Calabresa, Marcela Diné e Tata Werneck, que hoje são super conhecidos e nasceram ali na MTV nos anos 2000. Agora, novela mexicana do SBT é muito coisa dos anos 80 ou 90, né? Mas teve uma que superou qualquer malhação dos anos 2000. E é claro que eu tô falando de Rebelde. Esse aqui merece. Eu odiava, mas a gente tem que cantar aqui. Eu não tô sinto nossa, não, isso é rebelde. Vou apagar isso aqui porque assim, você pode ter amado ou odiado, mas não dá pra deixar a Rebelde de fora. Ela era uma novela mexicana que contava a história de um grupo de adolescentes que viviam em um internato e que acabaram formando uma banda dentro e fora da novela. Ela estreou em 2005 e provavelmente foi a novela de maior sucesso que o Nostalgia, SBT Tapia? passou nessa década. Tanto que a Cê é banda louco. RBD gravou um DVD no Rio Não. Você não pode ter falado isso agora, Tapia. Você ficou com saudade de RBD? Você tá louco, mano. de Janeiro e um em Brasília. Fora que não tinha uma lojinha de 1,99 que não tinha uma bandana, copo, caneca, camiseta, caderno e os CDs, lógico, né? Originais? Não, né? Mas tinha. Parece que eles estão pensando em voltar com a banda e tudo indica que vai ter o mesmo efeito do Sandy Júnior teve lá, né? Com um monte de adulto realizando o sonho de ir num show que eles não puderam ter ido quando eles eram adolescentes, né? Mas só que o precinho também vai ser de adulto, bicho! Vai ser R$1 milhão. A maré carioca virou onda de crime. Hoje o Comando Vermelho toma conta de pelo menos 75%. Mas sabe o que você não paga pra fazer? Você pode seguir o Instagram do Netshow, @canal Netshow. Tá cheio de conteúdo nostálgico lá. Tem Você Sabia, tem várias coisas da minha cabeça. Eu posto um monte de conteúdo lá. Então se você quiser se hidratar de nostalgia durante a semana, vai lá, @Netshow. Então segue lá que você vai gostar bastante, tá? Tô te esperando. Agora, quando se trata... Sua mulher que é fã? Palhaça Chiclete? Ô louco. Vamos ver se ela performa. Performa RBD?
de videogame não tem pra ninguém. O PlayStation 2 foi de longe o maior ícone dos anos 2000, tanto que ele ainda era fabricado mesmo depois de lançar o PlayStation 3 em 2006, o que coloca ele como o videogame mais vendido do mundo até hoje, mas não tinha como ser diferente, né? A diferença entre os jogos do PS1 e do PS2 era, assim, gritante. Eu lembro quando eu fui jogar, a primeira vez eu fui jogar o PS2, era Shaolin Monks, Mortal Kombat Shaolin Monks. Gente, eu achei que era realidade virtual, eu falei assim, meu Deus, agora só faltam os carros voarem. Aí a gente vê hoje em dia o negócio é só os quadradão andando assim. E tinha Guitar Hero com a guitarrinha assim, ó. Meu PlayStation 2 estragou, mas a guitarrinha tá lá até hoje. Hits do Guitar Hero, Bárbara. Para ou continua, Bárbara? Que nem programa do Silvio Santos. Ah, para! É, eu também já ia parar. E alguns jogos clássicos também surgiram nessa época, como Me deu até soluço essa performance aí do cara, mano. Você é louco. GTA San Andreas, tem o Resident Evil 4, God of War 2, Bully, que era muito legal, Gran Turismo e por aí vai. Sendo que o que fechou a produção de jogos para PS2 foi o PES 2014, né, o Pro Evolution Soccer. Eu podia até falar que o PES 2014 foi um encerramento com chave de ouro, mas quem jogou sabe que eu tô mentindo, né? Mas sabe o que eu gostava muito do PlayStation 2 que tinha? Era o Bomba Pet, que tocava a música do Evanescence. Nada a ver com futebol. Mas tava lá, ele tava suave. Até tinha concorrência com o Xbox e o Dreamcast, mas acabava que era raro conhecer alguém que tinha um desses. O fato do PS2 rodar os jogos de PS1 também ajudou na popularidade, porque ele foi o primeiro console de muita gente. E aí dava pra correr atrás do tempo perdido, né? Ele também lia CD e DVD e tinha um menu de mídia completinho lá. Fora os memory cards personalizados, que assim, era show de bola, eu gostava. E querendo ou não, uma tradição dessa época, mesmo sendo errado, né, foi desbloquear o PS2. A sua avó chegava assim, tô desbloqueando o PlayStation 2, todo mundo fazia isso. Porque fazia isso pra rodar os jogos que não eram originais, né? Assim, porque era bem mais barato. Porque se passavam no camelô, ele tava cheio dos greatest hits do PS2. Coisa que acabou no PS3, talvez por isso que ele não bateu as marcas, né, do antecessor dele. Ai, muitas saudades dos anos 2000, né? Qual que foi o seu favorito e o que você lembra aí? Põe embaixo nos comentários que eu quero saber. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você Mas o PS1 também era tudo desbloqueado. Pô, mano, que soluço do caramba. GG, Nerd Show. Gostei, mãe.